E agora a gente fala dos desdobramentos da Operação Babel. O Ministério Público Estadual denunciou 12 pessoas acusadas de envolvimento no esquema de fraude na licitação para o contrato emergencial do lixo, aqui de Aracaju, realizado este ano. Durante a coletiva, os promotores de justiça explicaram que, como o inquérito foi dividido em 3 eixos, esta é a primeira parte da ação judicial. A coletiva começa com o anúncio do Ministério Público Estadual de que ajuizou uma ação criminal nesta sexta-feira, baseada no inquérito policial da Operação Babel, que investiga os contratos do lixo. Essa denúncia, segundo os promotores Jarbas Adelino, Bruno Melo e Luciana Duarte, diz respeito especificamente a fraudes em licitações que aconteceram em 2017. A promotora Luciana Duarte explica que a promotoria dividiu a investigação em 3 eixos. Por uma questão de estratégia procedimental e processual, o Ministério Público ofereceu denúncia, vai protocolar a denúncia no dia de hoje em relação ao 3º eixo investigativo, que diz respeito aos fatos mais recentes ocorridos no ano de 2017 e em relação aos outros 2 eixos, requereu ao juiz da 3ª Vara Criminal que fosse feita a separação do caso, para que fosse feita uma análise e, se fosse o caso, isso gerasse processos criminais diversos, evitando tumultos e perda da celeridade na marcha processual. Os outros 2 eixos dizem respeito, a um suposto superfaturamento nos contratos celebrados entre a Insurb e a Torre, desde 2010 até os anos atuais, isso passando por várias gestões. E um segundo eixo, que ainda não foi objeto de análise pelo Ministério Público, diz respeito a supostas fraudes na pesagem e no pagamento do lixo, que é reputado como rejeito. Nessa ação criminal são 12 denunciados, que foram listados em núcleos. Pelo núcleo Insurb foram denunciados Mendonça Prado, Márcio Zilberman, Silvia Emília Cardoso Barreto Mascarenhas de Calazans, Rosenice Figueiredo Machado, José Roberto Gomes do Carmo, José Reinaldo de Souza. Pelo núcleo Torre, José Antônio Torres Neto, Soraya Machado Torres dos Santos, José da Silva Araújo, José Carlos Dias da Silva. E pelo núcleo Sindilimp, que é o Sindicato dos Agentes em Limpeza Pública, Raivanderson Fernandes e Alexandro dos Santos. A promotora Luciana Duarte esclareceu sobre um áudio que existe no inquérito policial que denuncia o crime de Caixa 2 nas últimas eleições. Em relação a isso, houve a citação do atual prefeito Edvaldo Nogueira nesse inquérito policial. O Ministério Público, no 1º grau, ele não tem na promotoria de base, ele não tem atribuição para analisar se o prefeito ele cometeu ou não um crime, porque ele é detentor de foro por prerrogativa de função. O que vai ser analisado pelo Ministério Público é a possibilidade de instauração de inquérito civil para apurar eventual ato de improbidade administrativa. Quanto a eventual conduta criminosa, o caso vai ser remetido ao Procurador-Geral de Justiça para que faça análise em relação a isso. O que houve nesse inquérito, o que foi citado, é a desconfiança em relação a supostos saques feitos em grandes quantias em dinheiro às vésperas das eleições, além de algumas vinculações entre pessoas ligadas à Torre e o prefeito. Mas isso não é objeto nem da denúncia na data de hoje e nem da investigação central da própria DEOTAP. Na coletiva, os promotores também falaram sobre a ação civil que foi movida na Justiça sobre um outro escândalo de possível uso indevido de verba pública com a Operação Indenizar-se. Além dos vereadores, a promotoria detectou, através de extratos bancários, que um deputado estadual fornecia notas fiscais das empresas do empresário e ex-vereador Alcivan Menezes e dos filhos dele, para justificar o pagamento das verbas indenizatórias. O procurador Bruno Melo explica que o nome desse deputado não pode ser divulgado, porque o processo corre em segredo de justiça. As ações bancárias entre a Elo Consultoria e Pedro Ivo, que foi denunciado na Câmara de Vereadores, e esse deputado estadual, transferências bancárias entre eles. Nós sabemos que a Elo Consultoria não funcionava, não existia, era uma locadora de veículos que não existia veículos. Então, assim, essa transferência foi realizada a título de quê? É o que nós queremos saber. Na busca e apreensão da Câmara de Vereadores, que foi realizada no escritório de Alcivan Menezes, nós visualizamos vasta documentação de deputados estaduais que forneciam notas. Nós não pudemos apreender em razão do mandado judicial ser restrito às notas dos vereadores.
De acordo com o promotor Bruno Melo, por mês, os deputados estaduais chegam a receber R$40 mil de verba indenizatória. O Ministério Público pediu aos parlamentares a comprovação desses pagamentos através de notas fiscais. Nós estamos investigando inquérito civil, possível ato de improbidade administrativa. Concluída a investigação, se tiver indícios de crime, nós remeteremos ao Procurador de Justiça, que é a autoridade que tem atribuição para processar o deputado estadual.